Pronto, ótimo. Vamos lá, né, gente? Então, gente, mais uma vez, bom dia a todos. Parabéns pela participação, pelas atividades. Como a gente tinha falado, bom dia, Poliana, e bom dia, Anderson, parabéns. Como a gente tinha falado na semana passada, o assunto que a gente está trabalhando foi o assunto de funções horárias do movimento retilíneo. Funções horárias para o movimento retilíneo uniforme e funções horárias para o movimento retilíneo uniformemente variado. E semana passada, na aula anterior, a gente concluiu esse assunto com a equação, a tão conhecida equação de Torricelli. Então, ao todo, nesse conteúdo que a gente trabalhou na aula anterior, foram funções e a equação de Torricelli. E sempre a gente teve avisando, dizendo o seguinte, gente, na próxima aula, na aula seguinte, a gente vai iniciar assunto novo. Então, observe, para o nosso simulado, como sempre a gente tem dito, são 4 assuntos, vão ser 4 assuntos. O primeiro, funções, já trabalhamos. O segundo, gráficos de funções, vai ser na aula de hoje, primeiro dia desse novo conteúdo. Movimento vertical e movimento circular. Esses 4 conteúdos, tranquilo? E de funções, a gente teve 3 aulas. Foram as 3 aulas anteriores, semana passada e 2 anteriores, tranquilo? Então, hoje, sendo o primeiro dia do conteúdo seguinte, a data de hoje, né, dia 4 de junho de 2021. Então, vamos lá, gente. Como a gente já tinha anunciado desde a semana passada, gente, semana seguinte, próximo assunto, próximo conteúdo, vai ser assunto novo. E o assunto, como a gente já vinha dizendo, anunciando, vai ser o assunto sobre gráficos. Gráficos das funções. Gráficos das funções. Alguém pode dizer, tá, professor, mas como assim gráficos? Teve alguns alunos que sempre interagindo, mandando as atividades, tirando dúvida, eles vieram dizendo, professor, qual é a diferença entre função e equação? E a gente teve dizendo, gente, eu vou tirar uma aula somente para dizer essa diferença. E é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Primeiro, alguém pode perguntar, professor, gráficos de quê? Gráficos exatamente das funções que a gente teve trabalhando. Ah, professor, as 3 aulas anteriores foram aulas somente, exclusivamente dedicada ao assunto sobre funções horárias para o movimento. Então, tivemos 3 aulas. Pois bem, todo aquele assunto sobre funções, nós vamos ver agora nos gráficos. Professor, como é que trabalha as funções? Nos gráficos. Então, o professor já adianta para você. Os gráficos só tem como trabalhar gráficos das funções. E quais as funções? As funções que nós já vimos. Então, vou colocar aqui entre parênteses esse detalhe, essa explicação específica a mais. Gráficos de quê, professor? Gráficos das funções que nós trabalhamos, das funções horárias. Ah, professor, todas aquelas funções horárias que nós trabalhamos nas 3 últimas aulas, nas 3 aulas anteriores, exatamente. Lembrando aí que na aula passada, no conteúdo da semana passada, nós trabalhamos finalizando funções e a equação de Torricelli. Aí alguém pode dizer, tá, professor, mas esses gráficos também vai trabalhar a equação de Torricelli? Não, vai trabalhar somente as funções horárias, certo? Então, já adiantando o conteúdo, a primeira pergunta do dia, valendo qualitativa, né? Participação qualitativa. Quero saber aí, quem vai ganhar o primeiro ponto do dia? Como revisão, fazendo revisão, né? O aluno perguntou a diferença entre funções e equações. A gente trabalhou esse assunto em 3 aulas. Vamos fazer revisão. Daqui para frente é só revisão, tirando dúvida e exercitando, fazendo mais exercícios. Então, já inicio o dia fazendo a primeira pergunta do dia. Quantas funções nós temos? Vamos fazer o simulado exatamente sobre esse assunto. O simulado 2, simulado do segundo bimestre, vai ser o primeiro assunto, funções. Funções horárias. Quantas funções nós temos? 3. Eduardo, Thalita, e aí? Gente, parabéns. Olha aí, sinceramente. Isso é a sua nota. Simples assim. Tem alguns que estavam perguntando, professor, mas e as questões? Gente, sinceramente, todas as aulas a gente trabalha questões. Ah, professor, mas eu queria resolver mais, eu queria fazer mais conta. Então, mais simples do que você se submeter a um acerto ou a um erro, é simplesmente fazer a atividade. Fez a atividade, copiou.
O que você está registrando aqui? Professor, eu estou registrando a nossa aula, dia após dia. Está enviando. Isso é a sua nota. Tranquilo? Com as atividades, óbvio, todas as questões. Lembrando que na aula passada a gente deixou uma questão, 3 questões. Se eu não me engano, foi a 2, 3 e 4. Não foi assim? 2, 3 e 4. A 3, até eu disse o seguinte, gente, eu vou deixar no Google Classroom. E escrevi no quadro a 2 e a 4. E a 3 foi para o Google Classroom. Então, lá, Eduardo e Thalita já participaram do primeiro ponto de hoje. Ficou registrado. Ah, professor, nós vimos 3 funções. Parabéns. Quero ver agora a próxima participação. Professor, dessas 3 funções, quais são essas 3 funções? Quem são essas 3 funções? A gente até de maneira descontraída brincava, né? De maneira descontraída, alguns professores chamam, nomeiam essas funções de maneira descontraída para não esquecer. A primeira funçãozinha era chamada como? A função do... E aí? Sorvete. A função do sorvete. Parabéns. S igual a S0 mais VT. Então, gente, observem que é um processo. São etapas. Dia após dia, aula após aula, a gente vem seguindo essa sequência. Então, começamos nos primeiros dias, entendendo que era mecânica, cinemática, dinâmica. Logo depois, reconhecendo as grandezas cinemáticas. Logo depois vieram as primeiras fórmulas. Fórmula do ΔS, fórmula do ΔV, fórmula do ΔT, fórmula da velocidade, da aceleração. Logo depois partimos para funções. Então, hoje estamos trabalhando funções. Então, ó, o aluno que está aí com dificuldade, corra atrás. As aulas estão todas lá salvas. Teve um aluno que me procurou, professor, eu faltei essa aula. Não tem como mandar atividade. É só ir lá na plataforma dos vídeos. Vá na plataforma, abra lá a aula. Abra a aula e você vai ver o conteúdo. Faça um pequeno registro, um conteúdozinho do que você assimilou. Simples assim. Então, tá lá, gente. A primeira função, chamada função, de maneira descontraída, função do sorvetinho. Sorvete. Função do sorvetinho. De maneira formal, formalmente, ela é chamada função horária. Por que horária? Porque é com relação ao tempo, professor. Então, todas são funções horárias. Função horária do espaço. Função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. Ah, professor, qual é a próxima função horária? Disseram que são 3. Até agora botamos só 1. A próxima função horária é qual? Sorvetinho. Vovô ateu. Vovô é ateu. Olha lá, vovô é ateu. De maneira descontraída, né? Mas de maneira formal, formalmente é o quê? A função horária da velocidade. Tá, a dica já está na anterior. Se aqui é a função horária do espaço, aqui é a função horária da velocidade. Então, gente, sinceramente, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer o simulado 2 e algumas questões é simplesmente isso, identificar as funções. Se eu não me engano, foi a questão da semana passada. Como é chamada a nomenclatura de cada função? Função horária do espaço, função horária da velocidade. E a terceira e última função é chamada de maneira descontraída como? Sorvetão. Sorvetão. Ah, professor, por que sorvetão? Porque é uma expressão maior, mais extensa do que o sorvetinho, né? Sorvetão é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Ah, professor, de maneira descontraída é chamada sorvetão. Mas de maneira formal, formalmente ela é chamada como? Função horária do espaço. Ah, professor, a primeira e a terceira função horária do espaço são chamadas função horária do espaço. Vou botar aqui, ó, primeira função horária do espaço, segunda função horária da velocidade, terceira função horária do espaço. A diferença é que essa função horária do espaço do MRU. Essa é a função horária do espaço do MRU-V, movimento retilíneo uniformemente variável. Tranquilo? Então, gente, basicamente, isso daqui foi uma revisão das 3 aulas que nós já tivemos de aulas anteriores. O assunto sobre funções horárias. É o primeiro assunto do nosso simulado, simulado 2, primeiro assunto, funções horárias. Então, basicamente, é isso daqui. Ah, professor, agora nos gráficos. Como é que a gente vai trabalhar os gráficos das funções? Somente das funções. Lembrem aí que na aula anterior a gente tinha uma terceira expressão, uma terceira sentença, que era chamada equação de Torricelli. Nos gráficos não entra equação. Nos gráficos entra unicamente as funções. Tranquilo? Ah, professor, então vamos lá. Como é que eu vou trabalhar os gráficos dessas funções? Então, gente, o aluno está lá estudando na matemática. Agora, no primeiro ano do ensino médio, né? A gente está vendo lá o colega, o professor de matemática, trabalhando funções matemáticas com vocês.
função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função polinomial do primeiro grau, função afim, função polinomial do segundo grau, função quadrática. Então, estão estudando essas funções, reconhecendo as primeiras funções. Mas, primeira coisa, isso no primeiro ano. No nono ano, tiveram as primeiras ideias, as ideias preliminares, que é exatamente o que a gente vai passar aqui. Professor, basicamente, para se construir um gráfico, o que é que eu preciso para construir um gráfico? Aí, lá no nono ano, o aluno, desde o 7º ano, 8º ano, ele já havia mais ou menos essas ideias preliminares, que era exatamente o espaço onde eu vou desenhar o meu gráficozinho. Professor, a região onde eu desenho o meu gráfico. E aí, alguém lembra? Desde lá do nono ano e agora do primeiro ano. Onde é a região onde nós traçamos o gráfico? É uma regiãozinha. Essa região é chamada de quê? Já vou adiantar. É um plano. E aí? Ninguém? Plano cartesiano. Olha lá, William, parabéns. É o chamado famoso plano cartesiano. Desde lá do nono ano, 8º ano, já começavam essas primeiras ideias. Lá no 6º ano, o aluno já brincava. Tinha lá a batalha naval, né? Ah, eu quero atingir aquele submarino, quero atingir aquele navio. Então, ele dava as coordenadas. Quais são as coordenadas? A1, B2, B3. Exatamente, brincando lá com o plano cartesiano. Então, gente, aqui em física. Vou trabalhar agora o assunto, professor, gráficos das funções. A primeira coisa em mente que o aluno tem que ter é, professor, o que é que eu preciso para traçar o meu gráfico? Uma região, um espaço ali onde você vai traçar o seu desenho, o seu gráfico. Então, logo de início, a gente diz o seguinte, é o plano cartesiano. Plano cartesiano. Cartesiano. Plano cartesiano. Ah, professor, plano cartesiano é o quê? É a região onde eu vou traçar o meu gráfico. Como é que eu construo esse plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é construído com 2 eixos. Estão lembrados lá? Quais são os 2 eixos, professor? É um eixo vertical e um eixo horizontal. Tranquilo? Ah, professor, o eixo horizontal é chamado eixo das abscissas. O eixo vertical é chamado eixo das ordenadas. Então, de propósito, eu não vou copiar aqui, estou só falando para ver quem é que está copiando, quem é que está anotando, quem é que está registrando. O aluno dedicado vai lá colocar essa observação. Eixo horizontal é chamado de eixo o quê? O eixo das Abscissas. abscissas. Parabéns. Professor, como sempre, né? Ele disse que não vai copiar, mas ele é teimoso, né? E termina copiando. Abscissas. Então, coloca aí, ó. Abscissas. O eixo das abscissas. Ah, professor, o eixo vertical é chamado de eixo o quê? O eixo das Ordenado. Coordenadas. Não é cor, é ordenadas. Parabéns. O eixo das ordenadas. Ordenadas. Tranquilo? Ah, professor, então vamos lá. Observem, gente, são os primeiros passos. Primeiro dia de aula sobre gráficos. Primeira ideia, a primeira noção que o aluno tem que ter é exatamente o seguinte. Como é que eu vou construir? Não, antes de como vou construir, é onde. Onde é que eu vou construir? Está lá os alunos, gurizinho buchudo lá, no infantil, meu filho lá de 6 anos, aprendendo a desenhar. Ah, tia, onde é que eu vou desenhar? Na folha do caderno. Você pega lá a folha do caderno e vai desenhar. Naquela região, no caderno. Dá lá um papel e ele vai desenhar. É exatamente a primeira ideia que você tem que ter. Professor, onde é que eu vou construir os meus gráficos? Os gráficos de funções são construídos numa arena, numa região chamada plano cartesiano. Por que plano, professor? Porque essa região aqui é uma região plana, não é uma região tridimensional. É uma região de 2 dimensões. 2 dimensões. É bidimensional. Então, é um plano, uma superfície. Composto por 2 direções, né? Como se fossem 2 dimensões, vertical e horizontal. O horizontal, as abscissas, o vertical, as ordenadas. Lá na matemática, desde o nono ano, você aprende, professor, o eixo horizontal, as abscissas, é chamado eixo de quem? Na matemática chamava como? Eixo dos... Qual era a variável?
A letrinha. X. Eixo do X, William. Parabéns aí. O eixo do X. E o eixo das ordenadas é o eixo de quem? O eixo do Y. Então, gente, como a gente falou semana passada, nas 3 semanas que a gente estava trabalhando funções, porque observem que funções são objetos matemáticos, são expressões, estudados, termos, expressões trabalhados, conceitos trabalhados na matemática. Então, a gente está recorrendo sempre a esses conceitos matemáticos. Então, funções são objetos, expressões matemáticas. Então, exatamente. Professor, lá na matemática eu trabalhava com o eixo X e Y. Exatamente. E agora aqui, professor, para compor a minha função horária, que são essas 3 funções horárias do movimento, como é que eu vou compor elas, construir elas no plano cartesiano? Primeiro, você já sabe que o plano é composto por 2 eixos. Então, gente, observem essa construção, esse encadeamento de ideias. Primeiro, plano cartesiano. Para construir um gráfico, eu preciso do plano cartesiano. Segundo, na composição do plano cartesiano, eu tenho 2 eixos. Quem são esses 2 eixos? O eixo vertical e o horizontal. Ordenada e abscissa. Professor, lá na matemática a gente chama de X e Y. O eixo X e o eixo Y. Agora, a gente vai chamar de quê? Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar a primeira funçãozinha. O sorvetinho, como vocês disseram. O sorvetinho. De maneira formal, essa função, vamos lá, já aprendemos onde vamos traçar o gráfico. Vamos traçar no plano cartesiano. Construímos aqui, compomos aqui o plano cartesiano com os 2 eixos. Aí agora vamos traçar as funções. Traçar as funções no plano cartesiano. Simples assim. Primeiro, é construir o plano cartesiano, agora é jogar a função lá dentro do plano cartesiano. Então, já entendido, já construído o plano cartesiano, agora vamos pegar a primeira função. A primeira função, chamada de maneira descontraída, sorvetinho, mas de maneira formal. Como ela é chamada de maneira formal? Chamada como? Função horária do espaço. Perfeito. Se é função horária do espaço, então você já disse aí quais vão ser as 2 grandezas que você vai trabalhar nos 2 eixos. Observe que sempre nós precisamos relacionar 2 grandezas, 2 variáveis. Lá na matemática você relaciona X e Y. Aqui na física você vai relacionar outras variáveis. No caso, grandezas. Quais vão ser as grandezas? A moça acabou de falar. Função horária do espaço. Quais são as 2 funções horárias que você identifica nessa sentença que você acabou de falar? Função horária do espaço e o tempo. No lugar do X fica o tempo e o espaço. Perfeito. Então, olha lá. A moça bem falou. Função horária. Horário, professor. Será que, por acaso, horário quer dizer hora? Está relacionado ao tempo? Exatamente. Então, está aqui, ó. William acabou de dizer. Professor, então, se é função horária, é com relação ao tempo. São ideias, horário, com relação ao tempo. Mas a moça continuou. Função horária do espaço. A William foi e concluiu. E a outra é o espaço, professor. Então, tá aí. Já identifiquei as minhas 2 grandezas. Para que, professor, que eu preciso de 2 grandezas? É exatamente para saber quem vai ser o eixo X e quem vai ser o eixo Y. Quem vai ser o eixo vertical e quem vai ser o eixo horizontal. A partir de agora, não usem mais na mente, não trabalhem, não recorram mais na mente a ideia de X e Y. X e Y é para matemática. Agora aqui você tem S e T, espaço e tempo. Quero ver agora. Tá, professor? Já identificado quais vão ser as 2 grandezas, porque eu preciso de 2 grandezas, de 2 variáveis, para compor o meu gráfico. Um no eixo horizontal, outro no eixo vertical. Mas eu quero saber agora. O espaço vai ficar no horizontal ou no vertical? O tempo vai ficar no horizontal ou no vertical? E aí? O espaço fica no lugar do Y, na vertical. Perfeito, William. Perfeito. Então, olha lá. Vou dizer para vocês, gente. A partir de agora, na grande maioria das vezes, toda vez que tiver tempo, esse tempo vai ficar sempre no horizontal. Sempre. Sempre assim. Na grande maioria das vezes. Tranquilo? Na grande maioria das vezes. Não, professor, tem tempo. Então, fica na horizontal.
Ah, professor, mas eu ouvi lá o tempo. Na horizontal. Sempre no eixo horizontal. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos descartar aqui, porque não estamos trabalhando matemática, estamos trabalhando física. E na física, o eixo horizontal, nesse caso aqui, vai ser trabalhado o tempo. E o espaço vai ser trabalhado no eixo vertical, o espaço. Simples assim. Acabou-se, gente. Acabou-se. Então, tá aí, ó. Na composição do meu plano cartesiano, para estudar o gráfico das funções horárias, primeiro eu traço os eixos, né, compor um plano cartesiano. Depois eu represento, cada eixo vai ser qual grandeza. Ah, professor, na grande maioria das vezes, se eu estou trabalhando com tempo, o tempo é na horizontal. E na vertical fica a outra grandeza. No caso aqui, o espaço. Tranquilo? Como é que eu vou traçar agora o gráfico, professor? O professor lá de matemática está estudando com vocês. Gráfico das funções. Função do primeiro grau. Função do segundo grau. Quero que me identifique aí, dessas três funções, função 1, função 2, função 3, qual é a função do segundo grau? Qual dessas funções é uma função do segundo grau? Do segundo grau. 3, William, parabéns. Por que a 3 é uma função do segundo grau? Porque o t está no lugar do x, ele está levando a quadrada. Parabéns, aqui, ó. Porque elevado a 2, professor, é uma função quadrática. Quadrática elevado a 2, função do segundo grau. Então, se a última função é uma função do segundo grau, as duas anteriores são funções de que grau? Primeiro. Do primeiro. Parabéns a moça aí que participou. Parabéns. Do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o tzinho aqui, professor, olha, o tzinho está elevado a 1. Tzinho está elevado a 1. Certo? Simples assim. Aí vamos agora para o próximo passo. Depois de identificado qual o grau das funções, eu quero saber agora qual vai ser o gráfico, o desenho do gráfico. O gráfico de uma função de primeiro grau é representado graficamente por uma reta, uma parábola, uma hipérbole, uma elipse. Qual é o desenho, o gráfico de uma função do primeiro grau? E aí, alguém sabe? Ninguém? Então não viram isso ainda em matemática, né? Não, professor, ainda não vimos nesse ano, mas no ano passado, no ano, era para ter visto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, já é a dica. O professor está dando, o professor de física está dando lá para a matemática. Né? No estudo dos gráficos das funções, nós temos, primeiro, se é do primeiro grau, se a função é do tipo primeiro grau, o gráfico é uma reta. Nunca mais esquecer, gente. É uma reta. Tranquilo? É uma reta. Ah, professor, se a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se a função é do segundo grau, é para eu ter perguntado, né? Do primeiro grau, qual é o outro tipo de função? De que outro grau? Segundo grau. Se a função é do segundo grau, pronto, então vou perguntar agora. Se a função é do segundo grau, questão do simulado, questão do Enem, vestibular, o que seja. Já pergunto. Se a função é do tipo segundo grau, o gráfico dela pode ser uma reta, sim ou não? Sim ou não? Se a função é do segundo grau, o gráfico pode ser uma reta, sim ou não? Não. Não, parabéns. Não, não pode ser. Por quê, professor? Só é uma reta quando o gráfico é do primeiro grau. Então, gente, é simples assim. Ele é excludente. É excludente. Essas condições são excludentes. Se é do primeiro, só pode ser uma reta. Se é do segundo, não é uma reta. Tá, professor? Porque reta é só quando é do primeiro. Simples assim. E no segundo grau, a função, o desenho lá, o gráfico, vai ser que figura? Alguém sabe dizer? Ninguém? É uma parábola. Olha lá, Mateus. Parabéns. É uma parábola. Parábola. Isso, gente, quem fez o nono ano bem feito, era para ter tido as primeiras noções. É óbvio que ele não ia aprender a construção, né? Mas ele ia ali, pelo menos, saber a figura, como é que se representa uma reta, uma parábola. Ele ia entender a construção do plano cartesiano. Seriam as ideias preliminares para trabalhar na matemática agora do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, as informações estão aqui. Já dei lá a dica para o professor, para o colega de matemática que vai trabalhar, né? Você já dá a resposta para ele. Parábola.
Ah, professor, primeiro grau é uma reta. Segundo grau é uma parábola. Então, vamos lá. Quero saber. Essa primeira função, a função horária do espaço com relação ao tempo, a chamada, de maneira descontraída, função chamada sorvetinho. Essa função, o gráfico dela vai ser uma reta ou vai ser uma parábola? Uma reta. Uma reta. Parabéns. Uma reta. Vai ser uma reta. Agora, é uma reta como, professor? Vou colocar mais. A reta é uma reta, né? A figura é essa daqui. Uma reta, certo? E a parábola? Sabe como é uma parábola? Ninguém sabe como é a figura? É tipo uma voltinha, assim? É como se fosse um U, né? Ó. É assim, parabéns. Antena parabólica, mais ou menos assim, né? Só que a antena parabólica ela é tridimensional, né? A gente vê como se fosse uma bacia. Aqui ela é um plano, que é o plano cartesiano. A gente vê só a seção dela transversal, assim, né? Como se fosse chapado, entendeu? Então, lá, gente, as figuras que você vai ver, os gráficos, são ou uma reta ou uma parábola. Reta do primeiro grau. Parábola do segundo grau. Então, está aqui, ó, construindo o gráfico da primeira função. A função horária do espaço com relação ao tempo, para o MRO, eu já sei que o gráfico é uma reta. Então, já acabei de dar mais uma questão do simulado. Então, vamos ter lá as funções. Dadas as funções, ele quer saber o gráfico. O gráfico vai ser uma reta, o gráfico vai ser uma parábola? Somente essas duas opções, ou uma reta ou uma parábola. Ah, professor, então trabalhando aqui a primeira função, sorvetinho. Vou colocar aqui, ó, a função do sorvetinho. S igual a S0 mais VT. Está aí as duas funções. Está aí a função, né? A função horária do espaço, com relação ao tempo. Identifiquei as minhas duas grandezas, espaço-tempo. O tempo sempre na horizontal e o espaço na vertical. Já sei que é uma reta. Parabéns, é uma reta. Mas vai ser uma reta subindo ou descendo? Observe que pode ser uma reta subindo ou descendo. Aqui eu fiz subindo. Aqui eu vou fazer descendo. A parábola pode ser para cima ou pode ser para baixo. Essas são as duas possibilidades. De reta, subindo ou descendo. Parábola para cima ou parábola para baixo. E aí? O gráfico do sorvetinho vai ser uma reta para cima ou para baixo? Alguém sabe? Para cima. Para cima. Pronto. Pedro falou, o outro rapaz falou. Agora, sempre vai ser para cima? Não. Depende do V. Se o V é positivo, Parabéns, mas rapaz, tem aluno aí que está estudando sozinho a parte, ou senão já estudou avançado o ano passado. Então, gente, o sinal que vai indicar se a reta é para cima ou para baixo, essa reta para cima ou para baixo é o sentido da reta. A reta para baixo, a reta para cima. Quem define esse sinal é a velocidade. A velocidade está aqui, ó. O sinal da velocidade. Então, lembrado que a gente viu isso semana passada? Semana passada a gente viu isso. Semana passada a gente viu os sinais da velocidade na aula anterior. Ah, professor, o carrinho está indo ou voltando? Já deu a resposta. O que significa velocidade positiva? Velocidade negativa? Diz respeito ao sentido do carrinho, se ele está indo ou se ele está voltando. Então, ó, o sinal da velocidade vai ser para cima se a velocidade for positiva. Tranquilo? E vai ser para baixo se a velocidade for negativa. Acabou-se. Essa é a ideia que você tem que ter. Então, gente, sinceramente, lá no simulado, lá no vestibular, no Enem, onde for, gráficos de funções é mais simples do que você imagina. Primeira coisa, são essas ideias preliminares. Do mesmo jeito que a gente trabalhou semana passada. Vou apagar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente trabalhou semana passada. Já copiaram, não foi? Vou deixar aqui mais organizado. Para a gente estar trabalhando num único gráfico. Num único plano, né? Plano cartesiano. Então, olha lá. Semana passada, vão aí relembrando qual foi a revisão que a gente trabalhou. A gente trabalhou, basicamente, duas situações. Professor, com relação ao marco zero, eu posso ter o meu carrinho antes ou depois? Lembram disso? E com relação à velocidade, eu posso ter duas situações. Ou o meu carrinho está indo, ou o meu carrinho está voltando.
ou meu carrinho está indo, ou meu carrinho está voltando. Então, com relação ao espaço, o espaço vai me dizer se ele está antes ou depois. E com relação à velocidade, ele vai me dizer se ele está indo ou voltando. Então, observe aí. Quantas grandezas eu uso para ter essas duas informações? A informação está antes ou depois e a informação está indo ou voltando. Quantas grandezas eu uso para isso? E aí? A distância e a velocidade. Duas. Quais são as duas grandezas que eu uso para isso, professor? A grandeza do espaço, para saber se está antes ou depois, e a grandeza da velocidade, se está indo ou voltando o sinal da velocidade. Então, exatamente essas mesmas grandezas, eu vou usar aqui as mesmas grandezas. Olha lá, não confunda. Para os eixos, eu uso o tempo na horizontal e o espaço na vertical. Agora, na construção do gráfico, esses eixos, gente, não é o gráfico. Os eixos é a composição do plano cartesiano. O gráfico, propriamente dito, é essa figura aqui, a reta ou a parábola. O gráfico é a reta ou a parábola. Tranquilo? O gráfico está construído no plano cartesiano. Então, entenda o seguinte. Uma coisa é eu construir o plano cartesiano. Eu construo com espaço e tempo. Agora, o meu gráfico, professor, ele vai ser definido. Essa reta vai ser definida por essas duas grandezas aqui, olha. Quem são essas duas grandezas? Diga lá. Espaço e velocidade. Parabéns, a moça disse bem. Faltou só um detalhe, velocidade. Mas aqui é espaço o quê? Espaço zero. Espaço inicial, espaço inicial. Parabéns, show de bola. Então, gente, a diferença desse espaço. Professor, identificando aqui na função, quantos termos nós temos? Quantas grandezas nós temos? Espaço, espaço inicial, velocidade e tempo. Temos 4 grandezas, né? 4 grandezas. Algumas de mesma natureza e outras de natureza distinta. Então, temos 4 grandezas. Então, observe que esse S vai ser um eixo. Esse tempo vai ser outro eixo. Vai sobrar quem, professor? Vai sobrar S0, como a moça falou, e velocidade. O S0 é para dizer se está antes ou depois da origem, a origem lá das posições, onde começa a contar a pista, e a velocidade vai ser usada para dizer se está indo ou voltando. E a velocidade vai ser usada para dizer se está indo ou voltando. Então, está aqui, gente, meu gráfico. Quero que você me diga agora. Olha lá. Vou enumerar aqui. Primeiro gráfico, segundo gráfico. Questão de simulado. Pode anotar aí. Questão de simulado. A pergunta vai ser: no primeiro gráfico, podemos saber com certeza absoluta que o meu carrinho está indo ou voltando? No primeiro gráfico. Sim. Indo. Por que indo? Porque a velocidade está positiva. Porque a velocidade é positiva. E mais, a velocidade sendo positiva, o meu gráfico é o quê? A minha reta? Subindo. Subindo. Parabéns. Então, gente, o aluno dedicado aí, olha, o aluno aplicado, estudioso, ele vai construir uma tabelazinha. A tabelazinha ele vai dizer, como é o gráfico? O gráfico é subindo? Se o gráfico é subindo, a velocidade é o quê? A velocidade é positiva. Então, ele coloca aqui, velocidade positiva. Né? Professor, se o meu gráfico a minha reta está descendo, a minha velocidade é o quê? Negativa. Simples assim. Tranquilo? E vai compondo essa sua tabelazinha de mais informações possíveis. Então, já falei com relação à velocidade. Vamos falar agora com relação ao S0. Antes, o gráfico 2, a segunda reta, eu posso falar com absoluta certeza que meu carrinho está indo ou voltando? Voltando. Voltando. No 2 está voltando. Não quero saber de sinal. Quero saber com relação ao gráfico, a figura lá, a reta. Por que você disse, só olhando para a reta, ele está voltando? Porque a reta está descendo. Descendo. Parabéns. Então, observe que agora você tem dois tipos de informação. Você pode tirar a informação que o carrinho está voltando, ou pelo sinal, ou pela inclinação da reta. Descendo ou negativo. Subindo ou positivo. Então, vejam, gente, que vocês agora têm mais recurso
para dizer, o meu carrinho está indo, o meu carrinho está voltando. Mas vamos lá. Indo ou voltando, isso sempre era com relação à velocidade. Velocidade. Quero saber agora, o S0, aonde é que vai estar o meu S0? Meu S0 vai estar onde? No gráfico. Meu S0 vai estar onde? Alguém sabe? Ninguém? Olha lá. Meu S0 vai estar aqui, gente, olha. Por definição, é uma definição. Sempre o S0, ele vai estar no eixo vertical. É onde a reta do gráfico corta o eixo vertical. Sempre. Isso é uma observação importantíssima. Vai estar lá no Enem, no simulado, no vestibular, onde for. O gráfico, aonde ele corta o eixo vertical, ali vai ser o meu S0. Então, pergunta. Esses dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2. Já sei que no gráfico 1, a velocidade é positiva. Então, o carrinho está indo. Seria esse caso, ele indo. A velocidade 2, meu segundo gráfico está voltando. Seria esse outro carrinho aqui voltando. Mas eu quero saber, eles começam antes ou depois da origem? Ou um começa antes e o outro começa depois? O meu primeiro gráfico, o meu carrinho começa antes ou depois da origem? Depois? O meu primeiro gráfico, observe que ele começa aqui, o S0 aqui, né? Ó. E veja que o S0 está acima da origem aqui do plano cartesiano. A origem seria aqui, né? Ó. Então ele está acima. Se ele está acima, ele está depois. Então observe que esse primeiro gráfico aqui, gráfico 1, seria esse caso aqui, ó. Seria esse caso aqui. Gráfico 1, estão vendo? O gráfico 1 seria esse carrinho, professor. Ele está indo, velocidade positiva, e está depois da origem, o S0 positivo, acima da origem. Quero ver agora. O meu gráfico 2. Eu sei que o meu carrinho está indo ou voltando? Voltaram. Voltando, que é negativo, e além disso eu estou vendo que a reta está descendo. Mas o meu carrinho, o meu S0, ele começa antes ou depois da origem? Antes ou depois da origem? Depois? Como? Depois? Ele começa depois. Parabéns. Todo mundo está vendo que ele começa depois? Por que ele começa depois? Tá, professor, o senhor acabou de dizer. Se aqui no primeiro, ele S0 está aqui, já está acima da origem, o segundo é que está bem mais acima. Olha só como ele está bem mais acima da origem, bem depois. Então seria essa segunda situação aqui, olha. Ele está, essa situação aqui, né, do carrinho. Ele está depois da origem, mas está voltando. Depois, mas voltando. Tranquilo? Ah, professor, e se eu quisesse desenhar essa situação? A origem das posições estaria aqui. Vamos chamar carrinho 1. O carrinho 1 está depois, né? Mas eu quero saber, quem é que está mais na frente? O carrinho 1 ou o carrinho 2? Quem é que está mais lá na frente? Carrinho 1. Quem está mais na frente é o carrinho 2. Consegue ver que o carrinho 2 aqui, olha, está lá na frente. Já o carrinho 2 está mais próximo da origem. O carrinho 1 está próximo da origem. O carrinho 2 está lá na frente. Estão vendo isso, gente? Então é só questão de treino, de exercitar, de se adaptar. Olha lá, ó. Todos os dois, ambos, estão depois da origem, na parte de cima do gráfico. Só que o carrinho 1, ele está um pouquinho mais próximo da origem. Já o carrinho 2, ele está lá na frente. Está lá na frente, ó. Bem mais na frente do que o 1. Tranquilo? E o sentido, professor, do movimento deles? O carrinho 1 está indo e o carrinho 2 está voltando. Todo mundo está vendo que esse gráfico aqui, ele quer dizer essa mesma informação nesse esquema. Isso daqui é um esquema, é um desenhozinho da representação da situação, o que é que está acontecendo. Então, observe, gente, que eu posso representar a situação de 3 maneiras. Eu posso representar a situação por uma função, movimento lá daquele carrinho. Posso representar pela função, posso representar pelo gráfico e posso representar aqui por um desenho, por um esquema. Todo mundo está vendo que esse esquema, esse desenho,
é exatamente a mesma coisa aqui desse gráfico. Os dois carrinhos, um está indo, dois está voltando. Só que um está um pouco mais próximo da origem e o dois está lá na frente, muito mais distante depois da origem. Mas ambos estão depois da origem. Pergunta. Olhando para esse esquema aqui, vocês conseguem ver que em algum momento os carrinhos vão fazer o quê? Se colidirem. Vão se colidir, vão se encontrar, né? Ó, eles vão se encontrar. Conseguem ver aqui que em algum momento eles vão se encontrar? Em algum momento, professor, eles vão se encontrar. É o encontro. É o encontro. Eles vão se encontrar. Agora aqui, todo mundo consegue ver aqui, né? Ah, professor, é porque aqui é um desenhozinho. Eu boto lá um guri de 6, 7 anos para desenhar. Bota aí, meu filho, como é que dois carrinhos vão se encontrar, colidir, um de frente para o outro. Eles vão fazer esse desenho. Então, explicitamente, eu consigo ver aqui essa situação da colisão, do encontro. Agora, eu quero ver se vocês veem essa mesma ideia aqui no gráfico. Vocês estão vendo no gráfico que também eles vão se encontrar? Estão vendo? Sim ou não? Sim. Onde é que ele vai se encontrar? No meio? No meio de um ano. Olha lá. E aí, O William? encontro das duas retas. Pronto, onde as duas retas se cruzam, professor, aqui, ó. Parabéns a moça aí e o William. Eles vão se encontrar aqui, ó. Aqui, ele começa indo, aqui ele começa voltando. De repente, em algum ponto eles se encontram. É exatamente no cruzamento dos gráficos. Quando os dois gráficos se cruzam, as duas retas se cruzam, é o encontro. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o tempo. Tempo de quê? O tempo em que eles se encontram. Ou seja, é como se fosse uma largada. Eu disparo o cronômetro, já, pá, aí começa a contagem. O carrinho 1 indo, o carrinho 2 voltando. E eles vão. Aí eu vou e digo, ó, 20 segundos depois, eles se encontram. 20 segundos depois. Ou seja, o tempo de encontro são quantos segundos? 20 segundos. Tranquilo? Ah, professor, e aqui? Vai ser o quê? Aqui é o meu TE. O que significa TE? Tempo de? Encontro. Tempo de encontro. Tempo de encontro. Parabéns. Aqui é o meu TE, porque está no eixo dos tempos. Já aqui vai ser o quê? O valor de quem? O valor de quem? E aí? O valor do espaço, gente. Vai ser o espaço. O espaço do quê? Aqui é o tempo do encontro, aqui vai ser o espaço do quê? O espaço do encontro. Simples assim. Tranquilo? Então, gente, vamos lá. Esse foi o conteúdo. Vimos hoje, agora, o assunto de gráficos. Gráficos das funções. No início da aula foi, quantas funções nós temos? 3. Mas só que agora nós trabalhamos aqui o gráfico de quem? De que função? De apenas uma função. Qual foi a única função? Do sorvetinho. Então, agora eu vou passar a questão para vocês e quero ver quem é que vai responder. A questão é, dada a função, exemplo, vamos lá. Primeira questão do dia. Explicamos o conteúdo. Vamos agora para a primeira questão. A questão é, primeira questão, dada a função S igual a 4 menos 5t. 4 menos 5t. Pronto, tá aí. Dada essa função, construa o gráfico. Quero que você construa o gráfico. Construa aí o gráfico. Quero que você construa. Dada a função S igual a 4 menos 5t, construa o gráfico. Quero ver agora. Primeiro que fizer, ganha um ponto aí. Vamos lá? Alguém? Dada a função abaixo, simulado vai ser assim, gente. Eles vão dar a função e pede para construir o gráfico. E tem a questão inversa também. Eles dão um gráfico e pede para você construir a função. Então tá aqui, passamos o primeiro exemplozinho, primeira questão, dado o conteúdo. Então é só colar, né? Colar. Tentem fazer aí no caderno. Vou dar aqui alguns minutos, 3 minutos. Isso é 5 é igual a... ou é um S?
Aqui é S igual a 4 menos 5. 5T. S igual a 4 menos 5T. Entendeu, William? Pronto. 3 minutos para ver quem faz. Fazendo um cadernozinho, né? Gente, sempre os registros no caderno. Todos os registros. Todos os registros no caderno. É a sua anotação. É o material que você está compondo junto com o seu professor para a gente poder estudar. Estudar para o Enem, estudar para vestibulares, para concursos. E a gente tinha dito desde o primeiro dia de aula, não foi? No final do ano, tem um presente, né? Tem um presente. Tranquilo? E aí, quem foi que já fez? Fazendo um caderno bonitinho, abra a câmera aí e coloque só o caderno assim, ó. Não precisa botar o rosto, não precisa botar nada. Bote só o caderno para a gente ver quem acertou. Primeiro que fizer tem um ponto, não é qualitativo, é um ponto. A moça que está falando aqui é porque tem a inscrição está bem em cima do nome dela, eu não consigo ver o nome dela. Eu acho que é Camille, né? É Camille, estou vendo agora. Tá, o nome, em cima do nome dela tem um nome assim, mais 73 pessoas. Ou seja, eu consigo ver 4 mais 7, ou seja, tem 77, eu acho, né? É porque essa nova atualização ficou. Mas aí, já passaram o quê? 2 minutos, falta só mais 1 minuto. Dada a função, construa o gráfico. Primeiro, o gráfico vai ser uma reta ou uma parábola? Uma reta. Uma reta. Parabéns, Thiago, Camille. Segundo, para eu compor, construir meu gráfico, professor, primeira coisa que eu tenho que traçar é o quê? O plano o quê? Plano cartesiano. Então aí, já tem meio caminho andado, já sabe que é uma reta, já sabe que tem que fazer o plano cartesiano. Professor, o plano cartesiano tem quantos eixos? Quantos eixos? 2. Parabéns. Quais são os eixos? Nesse tipo de Coordenadas e abscissas. Espaço e o tempo. O tempo sempre na horizontal, o espaço na vertical. 3 informações. Então já sabe que é uma reta, já sabe que tem que construir o plano cartesiano. O plano cartesiano sabe que tem 2 eixos. Os 2 eixos aqui nessa função, o horizontal vai ser o tempo, o vertical vai ser o espaço. Aí agora é só fazer. Ele sempre vai cortar o eixo vertical em que valor? Em S0. Só isso. E se a reta é para cima ou para baixo, é olhar o sinal da função. Então, gente, antes de você... Professor, eu acho que eu fiz aqui, só que eu estou no computador e não dá para mostrar a câmera. Mas no caso, o espaço inicial seria 4, aí descendo seria -1, em 1 segundo, em 2 seria -6. Pronto, Igor. Pronto. Perfeito. Perfeito. Olha lá. Gente, sinceramente, o William fez, né? Ela vai mandar para mim depois lá no Google Classroom, né? Quero ver agora. Mais alguém fez? Se alguém quiser abrir a câmera, aí vai compartilhar. O William tem um ponto, mais outro que mostrar. Abrir a câmera e botar assim, o caderno na câmera, né? E aí, gente, mais alguém? Tranquilo? Só o William? Ninguém mais? Então, vamos lá. Vou dizer o seguinte, foi a tarefa que a gente fez, gente, semana passada. A tarefa que a gente fez na semana passada foi o quê? Dada a função, identificar os termos. Quem é S0 e quem é V. Pronto. Quem é S0 e quem é V. Quem é S0? S0 é quem? 4. 4. Pronto. Tá, professor? Eu tenho aqui os 4 termos. S, S0, V e T. Estão vendo aqui, ó? S, S0, V e T. Sempre dessas 4 grandezas, eles vão dar só 2. Só vão dar as 2. O S0 e o V. O S0 e o V. E vai deixar indicado o S e o T. Por isso que é chamada função do espaço com relação ao tempo. Um em função do outro. Um na dependência do outro. Ah, professor, então vai substituir um valor numérico só para o S0 e para o V. Nesse caso aqui, o S0 é quanto? É 4. 4 metros. E o V é quanto? O V é quanto? -5. Parabéns, eu vi gente falando ali 5. É menos 5 metros por segundo. O que significa esse menos? Velocidade negativa. A velocidade negativa, ele está voltando. Pronto, acabou-se. Já tenho todas as informações necessárias e suficientes para traçar meu gráfico. Está aí, ó. Meu gráfico. Primeira coisa, professor, para traçar o gráfico, eu componho o plano cartesiano. O eixo vertical e o horizontal. No eixo horizontal estão os tempos. No eixo vertical estão os espaços.
Já sei que é uma reta, professor, já sei que é uma reta. A reta descendo. Por que descendo? Porque a velocidade, como o rapaz disse, é negativa. Então, a reta é descendo. Olha lá, a reta é descendo. Ah, professor, é descendo. Mas ele corta aqui o eixo vertical em um valor. Qual é o valor que ele corta ali, o eixo vertical? 4. 4. Ele corta exatamente no valor de 4. Tranquilo? Então, é simples assim, gente. Ah, professor, se ele corta aqui em 4, o tempo aqui ele vai cortar em quanto? Quero ver agora. William, tu disse que cortava muito. Quem disse? Menos 5. Quem falou? Eu, Matheus. E aí, quanto? Menos 5. 25? Menos 5. Menos 5? Não, não é menos 5. E aí, William, alguém sabe quanto é aqui? Menos 1. Quem falou? Família. Não. Quanto é? Menos 1. Menos 1, né? Não, não é. E aí, alguém sabe? Sabe não? Ninguém? Quanto é? No caso, é só dizer que S igual a 0 e fazer o cálculo, não é? Pronto, parabéns. E aí, dá quanto? Alguém? Ninguém? Essa daqui é um pouco mais trabalhosa. A gente vai trabalhar essa questão. Tranquilo? Veja só. O William, ele viu aí. Seria em 5 quartos? Ao contrário, né? Eu pedi cabeça aqui. 4 quintos. 4 quintos. Tranquilo? 4 quintos. Porque 4 dividido por 5, né? Ó, seria aqui. 4 quintos. 4 quintos. Tranquilo? Mas veja só, gente. Isso daqui a gente vai trabalhar. Certo? Vai trabalhar mais. Ah, professor, como foi que o William chegou a esse resultado? Veja só, gente. O meu carrinho, ele larga. Pronto. É como se fosse aqui essa situação. Essa situação aqui é o carrinho 1 ou o carrinho 2? Carrinho 1 ou carrinho 2? 2. É o carrinho 2. Parabéns. Ele está depois da origem, né? Ó, na posição 4 metros lá na frente. Mas está indo voltando, professor. Está voltando. Então seria o carrinho 2. Carrinho 2, voltando. Parabéns. Observe. Ele começa voltando. Então, observa. Ele vai voltando. 4. Logo depois seria quando? Qual seria a próxima posição? 3. Depois. 2. Depois. Ou seja, ele vai voltando. Chega num determinado ponto que ele está onde? Exatamente na origem. Então, nesse ponto aqui, o S é 0. Quando o S é 0, o meu tempo é quanto? Então, essa é a questão. Para S igual a 0, o meu tempo é igual a quanto? Então, bota S igual a 0, passa aqui positivo, né? Ó, dividir. Entendeu? Nas próximas aulas, a gente vai fazer mais questões desse tipo. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Vou deixar só uma questão para casa. Trabalhamos em sala de aula. Uma questão, quero ver para casa quem é que vai fazer a próxima questão. Alguma pergunta, gente? Faltando um minuto. Vamos lá. Ó. Questão 1, fizemos sala de aula, né? Ó. Questão 2. Dada a função. menos 6t. Pronto, quero saber. Construa o gráfico. Primeiro, letra A. Quem é S0? Quem é V? Letra B. Faça o gráfico. E letra C, faça o seguinte. Qual é o tempo quando o carro chega na origem? Na origem. E aí, gente, tranquilo? Segunda questão. E como desafio para casa, deu o seguinte. Ó, dada a função V igual a... Pronto, dada essa função. Eu quero saber, letra A. Quem é? V0 e A. Eu quero saber quem é o gráfico. Pronto, essas duas perguntas.
Terceira e última questão. 9 horas está embora. Não. Terceira e última questão. Essa função é uma função de que tipo? Sorvetinho, vovô é ateu ou sorvetão? Vovô é ateu. Vovô é ateu. Quero saber. Só como um desafio, para ver quem consegue. Próxima aula. Como é que eu vou construir esse gráfico, professor? A gente tinha dito aqui todas as informações necessárias. Não. Sempre o tempo vai ficar em que eixo? No eixo horizontal. Se o tempo fica no eixo horizontal, na vertical é outra grandeza. Tranquilo, gente? Tentem pensar em casa, com calma. Próxima aula, ver quem consegue entregar. 2 questõezinhas. Passamos uma em sala de aula e 2 questões para casa. Tranquilo, gente? 9-1, alguma pergunta? Já está aí o professor da próxima aula. Alguma pergunta? Tranquilo, prof. Beleza, Tiago, William, Camille, Thalita, os demais aí, todos que participaram, parabéns. Pergunta, gente. Pedro está aí, parabéns, Pedro. Perguntas, dúvidas, deixem lá no Google Classroom e na plataforma dos vídeos, tranquilo? Então, gente, a aula, a sua nota é fazer as anotações, copiar, responder essas questões e mandar para o professor, tranquilo? Quem faltou hoje, entra lá na plataforma dos vídeos. Quem não acompanhou direitinho, entra na plataforma dos vídeos, vê lá poucos minutos, 10, 15 minutos e finaliza. Tranquilo, Giovana? Parabéns. Ei, gente, é isso aí. Parabéns a todos, bons estudos, boa sorte. Até mais. Tchau, tchau.